Olha eu aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série. Lembra daquela série? Então, hoje nós vamos falar de outro grande educador. E nessa série nós vamos trazer educadores, pensadores, teóricos. Mas em especial, o de hoje foi o pedido de uma das nossas seguidoras, uma amiga querida que nos ajuda a compartilhar e a divulgar o nosso trabalho. Ela pediu que nós falássemos um pouco sobre Freinet. Vamos revisitar um pouco a história e as ideias de Freinet e, junto a ele, constituir as nossas concepções de infância e docência nas infâncias. Vamos lá! Nascido em 1896, na França, Freinet era filho de pastores. Ele sempre ajudou o pai no pastoreio dos animais e também sempre estudou. Quando estava terminando seus estudos, por volta de 13 anos, ele resolveu se dedicar também à educação. E com 16 anos ele ingressa na escola de formação de professores. Com 18 anos, ele é convocado para a Primeira Guerra Mundial. Ele sofre uma lesão. Ele acaba sendo intoxicado pelo gás mostarda. E esse gás causa uma condição permanente pulmonar nele. Uma lesão que vai ter consequências, inclusive, na sua fala. Não que ele tenha dificuldade de oralidade, mas ele apresenta uma dificuldade de permanência, de constância de fala, o que atrapalha diretamente sua ação junto às crianças. Quando ele retorna da guerra, mesmo com as limitações, ele vai se dedicar à docência junto às crianças. E ele começa a perceber a necessidade de utilizar métodos que permitissem um menor esforço dele e uma maior participação da criança. E aqui é importante ressaltar que Freinet já acreditava na importância da autonomia e da participação e dos interesses das crianças para essa constituição do aprendizado. Nessa perspectiva que ele atua, com uma metodologia pautada na cooperação das atividades, as crianças são sujeitos das aprendizagens e o professor exerce um trabalho de mediador. E aqui, quando a gente fala de cooperação, é muito importante que a gente ressalte algumas coisas. Quando o Freinet vem defender a cooperação, ele faz uma defesa da cooperação das crianças frente às crianças, do educador frente às crianças e dos educadores frente a educadores. Porque com o passar do tempo, as ideias de Freinet acabam sendo absorvidas por vários educadores de toda a França, que começam a trocar cartas, a princípio toda a França, depois se torna algo maior na Europa, e começam a trocar cartas e impressões. A partir daí, ele acha interessante criar essa cooperativa de educadores que, quando se reúnem, fazem trocas das ações assertivas que são feitas nas escolas e das falhas que acontecem, para juntos constituírem ações mais potentes frente às crianças. Os grandes pensadores e teóricos que servem como aporte para Freinet, tem vários, mas mais uma vez é outro grande pensador que vai se aportar em Pestalozzi e Rousseau. As bases das ações, dos pensamentos de Freinet são três. Essas três grandes bases vão nortear esse trabalho que Freinet defende de forma tão incisiva. Então, a primeira grande base é a experimentação. Ele acredita que toda criança tem um potencial imaginativo, criativo, investigativo, essa percepção de educação quanto ciência. E aí ele fala da importância da possibilidade dessa experimentação. E aí, frente a essa possibilidade de experimentação, ele tem outra fala que é muito assertiva. Ele diz assim, que a criança tem muito interesse pela natureza, pelos animais, pela água, por coisas que chamem a sua curiosidade. E isso é muito difícil de ser encontrado em sala de aula. A partir daí, Freinet vai propor as aulas-passeios, que são aulas que fazem com que as crianças interajam com a natureza e, a partir dela, criem hipóteses, perspectivas, experimentações que as convidem a outra grande base dos pensamentos de Freinet, que é a criação. A criação é um convite à construção, parte do real, do concreto. Ela faz com que a criança ponha à prova aquelas hipóteses dela. E aí ele se aporta muitas vezes nos ateliês, que é essa concepção que nós conhecemos, que vem visitar vários teóricos, que vem embasar vários fazeres,
que fala sobre aquelas salas, aqueles ambientes preparados com vários tipos de materiais dispostos de largo alcance, que vem auxiliar essa criança na construção dessas hipóteses. E aí esses materiais são madeiras, tecidos, diversos materiais que permitam registros gráficos, e a partir daí a criança pode criar as suas hipóteses e testar as suas hipóteses. E o terceiro grande eixo que eu acho importante chamar a atenção para as ideias de Freinet está relacionado à documentação. Sim, queridos, é outro grande educador que vem ressaltar de forma muito incisiva a importância da documentação pedagógica. E aí essa da documentação por dois viés. Tanto a documentação feita pela criança, ainda a criança que está em construção na alfabetização, a criança que ainda não é alfabetizada e vai fazer seus primeiros registros gráficos. Então ele fala de forma muito incisiva em relação a isso, mas ele também fala da documentação do professor. E ele inclusive fala que ele só conseguiu compreender o raciocínio, conseguir interagir com aquelas crianças de forma assertiva a partir do momento que ele começou a fazer registro dessas observações. E em cima desses registros, ele começou a conseguir estabelecer mediações mais positivas, mais certeiras. E partindo do positivo, é muito importante também a gente ressaltar que Freinet é um educador que vai defender de forma incisiva a afetividade. É importante lembrarmos que nós estamos falando de uma época, 1920, 1930, que os educadores trabalhavam em tablados, né? E as concepções dos educadores frente àquelas crianças é aquela boa e velha concepção do balde vazio, onde o educador deposita todo o conhecimento e a criança é aquele ser nulo que deve apenas receber este conhecimento. Freinet vem na contramão. Freinet vem falar, não, se você se atentar na educação, se você se abrir para a possibilidade daquela criança, você vai ver que ela constrói muitos conhecimentos pertinentes. E a partir dali, dessa documentação e desse registro, você é capaz de fazer as mediações assertivas para a construção de toda dessa aprendizagem. Então, Freinet vem defender essa autonomia, essa construção, essa potencialidade da criança. Freinet sempre defende que a criança interaja com a natureza e com o meio e que através deste ela cria hipóteses, e Freinet defende os registros, tanto das crianças quanto dos educadores. Outra grande luta de Freinet, e aí ele vai fazer de forma muito incisiva, inclusive nas suas escritas, nos seus livros, são lutas para a garantia dessas questões, são lutas na tentativa de fazer com que essa visão seja garantida. Então, a primeira grande luta de Freinet, ela vem versar sobre abaixo a aula. E o que ele quer dizer com esse abaixo a aula? Ele vem falar dessa aula nessa perspectiva estanque, engessada, concreta, daquele planejamento que é feito sempre igual, para turmas diferentes, para as crianças diferentes, aquelas propostas engessadas. Então, olha só, meus queridos, em 1920, 30, Freinet vem bater de frente contra essas concepções. Vem falar o quão é importante que nós conheçamos as nossas crianças, os educandos, considerando eles sujeitos cognoscentes, capazes de produzir conhecimento e aprenderem. E aí, toda essa revolução de Freinet vem de forma muito assertiva e muito forte, e como eu disse anteriormente, essa cooperativa de educadores que ele constituiu para essa troca vão auxiliando muito ele na concepção dessas defesas que ele faz. A segunda grande defesa que ele faz frente a essa luta, não, antes de partir para a segunda grande defesa, acho que é muito importante que a gente fale também nesse abaixo a aula que ele faz, é contra também uma educação que ele fala que é os moldes industriais. E na verdade ele faz uma defesa bem bacana, que cabe aqui uma reflexão. Muitos educadores, muitos pensadores dizem que a educação foi feita aos moldes da indústria. Freinet vai na contramão disso. Ele fala que na verdade a indústria se baseia em muitas coisas que foram criadas dentro da educação. Uniformes, regras rígidas, horários curtos de opções de prazer, e aí ele versa de forma muito bacana, que traz pra gente umas reflexões que são importantes que a gente considere. E outra defesa muito bacana, muito assertiva, que faz que Freinet seja um dos queridinhos aqui do canal, é que ele vai defender a educação popular. Uma educação popular, aos moldes da época, era uma educação
que defendia a constituição de uma metodologia, de uma prática de ensino que versasse de forma a atender a todas as crianças, independente da sua classe social. Metodologias e requintes e instrumentos que fossem limitados para um único tipo de escola, que exigisse recursos que escolas mais periféricas e populares não pudessem oferecer, não eram aceitas por Freinet. Freinet sempre propôs algo que fosse possível a todos que quisessem praticá-las. Então, aqui entra a questão da educação popular. Outra grande defesa de Freinet é com relação aos manuais escolares. E aqui os manuais escolares, ele está se referindo àqueles materiais estanques e prontos, que vai conversar muito com essa aula, abaixo a aula, mas esse abaixo a aula vai falar muito de planejamento. E esse abaixo a manuais vai falar do quê? Vai falar das cartilhas, vai falar das apostilas, vai falar de folhas de atividades, vai falar de tudo aquilo que parte desse olhar adultocêntrico que desconsidera o potencial da criança e sua capacidade de produzir, inclusive, materiais. Sabe quando a gente oferece uma flor numa folhinha de papel que está totalmente fora do contexto de interesse da criança, do que foi trabalhado com aquela turma? Então, Freinet vem falar que quando é imposto à criança esse tipo de atividade, na maioria das vezes ela não é prazerosa. E quanto é importante um professor refletir sobre isso, entender o interesse da sua turma e agir e propor coisas que estejam de acordo com este viés, com o interesse da turma. Para constituir isso, é muito importante que a gente entenda que Freinet se baseou muito também nas ideias de um pensador francês chamado Ferrier. Ferrier lança um livro chamado Escola Ativa e muitas das ideias de Freinet são baseadas, são embarcadas, são construídas, né, como a gente costuma falar, sobre os ombros de Ferrier, partindo das ideias contidas nesse livro Escola Ativa. E mais uma defesa, né, da luta, da garantia, da qualidade da educação ofertada às crianças, e aí muitos de nós educadores vamos aplaudir Freinet em relação a isso, porque ele está certíssimo nesse posicionamento, vem versar sobre o número de crianças por turmas. Nós estamos falando de uma época que as turmas eram constituídas com até 50 ou até muitas vezes mais estudantes, mais crianças, mais educandos. E aí vem um discurso contra isso. Inclusive ele cria ele vem constituir um escrito que fala que o número correto de estudantes, o número correto de crianças em uma turma é 25 crianças. E a partir desses 25, sim, é possível que o educador dê atenção aos interesses daquele grupo, dê atenção à individualidade daquela criança e possa, desta forma, constituir atividades e mediar de forma correta para auxiliar as crianças na constituição dessas aprendizagens. Então, esta é outra grande defesa de Freinet. E é muito importante que a gente entenda isso, porque Freinet vai agir de forma muito assertiva nessa defesa e vai nos ajudar a constituir práticas, levando em consideração essas três grandes bases, né, de defesas de Freinet, para garantia da qualidade. Então, a primeira é aquele planejamento estanque, aquela coisa que já vem pré-definida antes do conhecimento da criança, antes de conhecer o interesse. A segunda grande coisa é aquela produção de material que já vem pronto e que também desconsidera esse interesse. E a terceira grande luta é com relação ao número de crianças por turma, que ele vem defender um número de 25. Freinet também sintetiza que eles chamam de 30 invariantes. O que seriam essas invariantes? Essas invariantes são princípios que Freinet defende e ele as cria em forma de frases, que vem de uma forma muito diretiva, mas ao mesmo tempo poética e reflexiva, trazer questões que nos fazem refletir o quão é importante nós entendermos esses posicionamentos, inclusive antes de agir e interagir com uma criança. Então, Freinet vem fazer essa defesa das 30 invariantes e convidar os educadores a essa reflexão. São colocações muito bonitas e, no nosso ponto de vista, muito assertivas para o trabalho não só com as crianças, para um trabalho respeitoso. E aqui, falando em respeitoso, aqui a gente acredita que seja muito importante, para além de só pincelar essas 30 variantes e correndo o risco do vídeo ficar um pouco extenso, que a gente leia,
cada uma dessas variantes. E aqui eu vou ler para vocês essas variantes, porque é impossível decorar as 30. E aí eu peço para vocês que vocês reflitam sobre cada uma delas. Eu vou tentar me conter para não fazer comentários sobre cada uma, porque seria muito legal que a gente pudesse fazer isso, mas o objetivo desse vídeo é que seja um vídeo pocket. E ao final nós vamos oferecer mais uma vez materiais para vocês se aprofundarem nesses estudos. Mas vamos às 30 invariantes, porque elas nos ajudam a entender um pouco o pensamento de uma forma global e o respeito que Freinet tinha. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Freinet, em cima da afetividade, dessa troca do educador com a criança, ele vai falar muito como é importante que a gente tenha respeito para essa criança e que a gente entenda que essa educação, ela se constitui de uma forma assertiva quando ela é uma educação horizontal, quando ela entende que existe troca de aprendizados. Tanto a criança aprende quanto o educador aprende, quando ele está disposto para estabelecer essas trocas. Mas vamos às 30 invariantes. Então, vamos lá. 1. A criança é da mesma natureza que o adulto. Então, é para vencer aquela discussão de que adultos podem isso, crianças não podem. É constituir de forma mais assertiva essas colocações. Mas eu prometi que não ia comentar. Vamos lá, vou me segurar. 2. Ser maior não significa necessariamente estar acima dos outros. 3. O comportamento escolar de uma criança depende de seu estado fisiológico, orgânico e constitucional. Integralidade. A criança e o adulto não gostam de imposições autoritárias. 5. A criança e o adulto não gostam de imposições, de uma disciplina rígida, quando isso significa obedecer passivamente uma ordem externa. 6. Ninguém gosta de fazer determinado trabalho por coerção, mesmo que em particular toda atitude imposta é paralisante. 7. Todos gostam de escolher o seu trabalho, mesmo que essa escolha não seja mais vantajosa. Olha que bonita as concepções de Freinet. 8. Ninguém gosta de trabalhar sem objetivo. Atuar como máquina, sujeitando-se a rotinas nas quais não participaram na elaboração. 9. É fundamental a motivação para o trabalho. Para todos nós, né, queridos? 10. É preciso abolir a escolástica. E aqui cabe uma ressalva. A escolástica era uma filosofia de aprendizado que era muito utilizada na época e é utilizada em alguns lugares até hoje. Todos querem ser bem-sucedidos. O fracasso inibe, destrói o ânimo e o entusiasmo. Não é um jogo natural da criança, mas sim o trabalho. Então olha o que ele vem falar, não é o jogo que é natural da criança, e sim o trabalho. É natural da criança essa construção de aprendizado. Não são as observações, as explicações e as demonstrações no processo da escola as únicas vias normais de aquisição de conhecimento, mas a experiência tateando, que é a conduta natural e a universal do aprendizado. Lembra um pouco que a gente falou lá de Montessori, né, gente, sobre as manipulações. A memória tão preconizada pela escola não é válida nem preciosa, a não ser que esteja integrada com tateamento experimental, onde se encontra verdadeiramente o serviço e o sentido da vida. 13. As aquisições não são obtidas pelo estudo de regras e leis, como às vezes se crê, mas sim pela experiência. Estudar primeiro as regras e leis é inverter a ação, a natureza das coisas. 14. A inteligência não é uma faculdade específica que funciona como um circuito fechado, independente dos demais elementos vitais do indivíduo, como ensinado na escolástica. 15. A escola cultiva apenas uma forma abstrata de inteligência, que atua fora da realidade, fica fixada na memória por meio de palavras e ideias. 16. A criança não gosta de receber lições autoritárias.
17. A criança não se cansa de um trabalho funcional, ou seja, que atende aos rumos de sua vida, de seu interesse, né, gente? A criança e o adulto não gostam de ser controlados e de receber sanções. Isso caracteriza uma ofensa à dignidade humana, sobretudo se exercida publicamente. 19. As notas e as classificações constituem sempre um erro. 20. Fale o menos possível. 21. A criança não gosta de sujeitar-se a um trabalho em rebanho. Ela prefere o trabalho individual ou equipe numa comunidade cooperativa. A ordem e a disciplina são necessárias na aula. 23. Os castigos são sempre um erro. São humilhantes, não conduzem ao fim desejado e não passam de paliativos. 24. A nova vida da escola supõe a cooperação escolar, isto é, a gestão da vida pelo trabalho escolar, pelos que praticam, incluindo o educador. 25. A sobrecarga de classes constitui sempre um erro pedagógico. Olha lá, 25, a defesa do número de crianças por sala. 26. A concepção atual das grandes escolas conduz professores e estudantes ao anonimato, o que é sempre um erro e cria uma barreira. 27. A democracia de amanhã é preparada pela democracia vivida nas escolas de hoje. Um regime autoritário numa escola não será capaz de formar cidadãos democráticos. 28. Uma das primeiras condições da renovação da escola é o respeito à criança e, por sua vez, a criança ter respeito aos seus professores. Só assim é possível educar dentro da dignidade. 29. A reação social e política que se manifesta numa reação pedagógica é uma oposição com a qual temos que contar, sem que possa evitá-las ou modificá-las. E para encerrar, e eu acho que de forma muito bonita essa nossa apresentação de Freinet, eu vou ler a 30. Vou falar para vocês, eu acho que a 30 conversa muito com as concepções do nosso canal. E fica aqui a dica, conheçam Freinet. Esse é mais um educador que vale a pena. Quem conhece superficialmente, vale a pena um aprofundamento. E quem já conhece de forma aprofundada, nos ajude nessa divulgação. É muito importante que a gente compreenda Freinet. E aqui vem a 30. É preciso ter esperança e otimismo na vida. Amores e amoras, a gente encerra essa apresentação convidando vocês para conhecerem um pouco mais sobre Freinet, e nós vamos deixar na descrição do vídeo a Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação da Unesp. Esse capítulo, esse edital da revista que nós vamos deixar na descrição, ele vem trazer vários textos acerca das concepções de Freinet. É um material gratuito que está aberto a todos e vocês podem se aprofundar um pouco mais. Para além disso, tem muito material bacana na internet, gente. Se aprofundem, conheçam, pesquisem. Esse é o tipo de educador que vale demais a pena nós nos apropriarmos dos acertos. Então, mais uma vez, fica aqui o convite. Quem gostou, deixa o joinha. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, aperte o sininho e compartilhem. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Desde já eu agradeço imensamente a todos. Os próximos vídeos nós faremos assim, 2 meus e 2 da Paula. Então os 2 próximos vídeos vem a Paulinha aqui conversar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas devolutivas e lembre-se, precisamos de vocês. Beijinho, tchau!